Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar melhor a história de uma das maiores rivalidades lá do futebol chileno, no famoso derby moderno ou clássico albo cruzado entre Colo-Colo e Universidade Católica. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Porque afinal essa é a série dos clássicos pelo mundo, onde nessa semana a gente volta pro solo europeu, na terra da rainha, mais precisamente a nossa querida Inglaterra. Mas acho que qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta de 15 mil inscritos. Se já chegou, eu peço desculpa e no vídeo que vem eu já estipulo uma nova meta. Sem esquecer também de curtir a gente lá no Facebook, tem novidade quase todo dia e é rapidinho, que eu vou vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto, curtindo também a gente lá no Instagram, no perfil novo e tal, eu posto umas novidades também. E hoje é dia de falar sobre um duelo que mexe com a região leste do centro da Inglaterra, sendo ainda uma das rivalidades mais antigas e intensas. Não à toa, esse clássico foi eleito o 11º mais violento da história do futebol inglês. Com isso ficando um pouco mais tenso depois da criação de uma nova competição particular. Em 2007, em homenagem a Brian Clough, um ex-treinador das duas equipes. E é claro que eu tô falando do grande East Midlands Derby, o tradicional confronto entre Derby County e Nottingham Forest. Antes de mais nada, eu sei que eu já falei desses times aqui no canal bem lá no início, em 2016, mas na ocasião eu abordei essa rivalidade da região leste do centro da Inglaterra, com a adição do Leicester além dos dois personagens de hoje, que se você quiser saber mais é só clicar aqui em cima nos cards. Então, além do vídeo de hoje ser restrito à rivalidade de dois desses três mais especificamente, ele também é mais atualizado. Aliás, eu tô pensando em refazer alguns capítulos dessa série, principalmente os mais antigos, os primeiros, como alguns de vocês pediram bastante aqui nos comentários, justamente para deixar no formato atual e também atualizar tudo. Mas enfim, bora pro clássico de hoje, que faz parte do East Midlands Derby, só que sem a parte azul dessa rivalidade. Onde de um lado nós temos o Derby County Football Club, os Rams, como o próprio símbolo do clube já diz, que foi fundado lá em 1884, e de outro Nottingham Forest Football Club, os Reds, que pasmem, veio antes do rival, em 1865, com o primeiro encontro entre eles demorando um pouquinho para acontecer, vindo somente na temporada 1892-1893, quando eles se encontraram na primeira divisão nacional. Enquanto os Rams já estavam na liga de futebol, sendo um dos fundadores lá em 1888, o Forest foi convidado a ingressar depois do título da extinta Football Alliance. E esse embate que aconteceu no dia 1º de outubro daquele ano, no Racecourse Ground, viu o Nottingham Forest vencer por 3-2, com os Reds também levando a melhor no duelo de volta, disputado em janeiro de 93, só que agora por 1-0. E logo cedo a rivalidade se instaurou, sendo para muitos uma das maiores lá da Inglaterra e também uma das mais ferozes do país. Só para vocês terem uma noção, de acordo com uma pesquisa não oficial, 9 a cada 10 torcedores desses dois clubes escolhem o do outro como o pior inimigo. Falando assim parece meio besta, mas vocês vão entender melhor ao longo do vídeo. E vale lembrar que a primeira vitória do derby nessa rivalidade aqui veio somente 2 temporadas depois, já que o clube perdeu os dois confrontos seguintes por 4-3 e 4-2, comemorando o primeiro triunfo sobre o maior rival somente em 1894, já pela temporada 94-95, quando conseguiu devolver os 4-2 sofridos no ano anterior, fazendo pouco depois a maior goleada da história desse confronto, metendo 5-0 nos Reds dentro de casa em 1898, o que rapidamente foi respondido à altura e bem na primeira final entre eles, na FA Cup daquele mesmo ano, quando o Nottingham meteu 3-1 e ficou com a taça, sendo o primeiro da dupla a conquistar um título oficial e nacional. Depois disso eles continuaram se enfrentando regularmente, com o Forest chegando a fazer 6-2 em 1903 e tomar 5-1 na temporada seguinte, até que o próprio Nottingham foi rebaixado e viu o derby dar o troco na Copa da Inglaterra, agora despachando o grande rival nas quartas de 1909, vencendo por 3-0, com ele se encontrando um pouco depois, já entre o fim da década de 20 e o começo dos anos 30, mais 2 vezes por essa competição, com uma classificação para cada lado, sempre na fase anterior às oitavas, com classificação dos Reds em 1928 e dos Rams em 1936, ambas com um placar de 2-0. Nesse meio tempo o derby também caiu e os dois chegaram a disputar a terceira divisão, quando o clássico ficou um bom tempo sem ser disputado, até que chegamos à década de 70, quando a rivalidade explodiu de vez, principalmente depois que Brian Clough foi nomeado gerente do Forest. Aqui é importante lembrar que ele já havia feito história pelo derby, só que na década anterior, quando devolveu o clube à elite em 1969 e 3 anos depois, em 72, fez o clube ser campeão inglês, se tornando nesse período um dos principais técnicos
técnicos do país, com essa história de amor chegando ao fim de forma repentina pouco depois, em 73, quando ele foi demitido por problemas pessoais com o então presidente do clube, Sam Longson, chegando em 75 ao Clube Vermelho, maior rival dos Rams, justamente quando o Derby era bicampeão inglês, o que acabou deixando a torcida meio que com um gostinho amargo, né, nessa conquista, bem no meio da comemoração, né, vendo um grande ídolo ir pro maior rival. Ainda mais que logo depois, em 77, o Bryan devolveu à elite o Nottingham Forest, onde foi novamente campeão da primeira divisão, agora em 78, só que indo um pouco mais além e faturando a então Copa dos Campeões, a atual Liga dos Campeões que retornou nessa semana inclusive, lá em 79 e 80. Sim, os Reds são bicampeões da Champions. Para piorar a relação entre eles, houve ainda dois duelos emblemáticos durante a década de 80, pelas Copas Nacionais, né, a Copa da Inglaterra e a da Liga Inglesa. Mas sobre essas partidas aí eu vou falar melhor daqui a pouco. Depois desses títulos incríveis, ele não teve mais sucesso no clube e deixou o Forest em 1993, ano em que acabou caindo com os Reds e deixou o comando da equipe. Só pra vocês terem uma noção da importância desse cara, pros torcedores foi pior perder o Bryan do que ser rebaixado de fato. Aliás, por falar em queda, né, 6 anos depois, com o clube de volta à elite, aconteceu um clássico importante, que terminou com vitória do Derby pelo placar de 1-0, com gol de Carbonari nos minutos finais, que acabou decretando mais um rebaixamento do Clube Vermelho, sendo essa a última vez que eles duelaram pela primeira divisão. Aliás, foram apenas 4 duelos na história da Premier League, que começou no início da década de 90, com 3 empates e essa vitória aí. Pouco depois, em 2004, infelizmente, Brian Clough acabou morrendo vítima de câncer e logo foi homenageado pelos torcedores e também pelos dois clubes. Inclusive, o trecho entre as cidades de Derby e Nottingham, da rodovia inglesa A52, foi renomeado como Brian Clough Way. E em 2007, o vencedor do clássico da temporada acaba conquistando a Copa Brian Clough, em homenagem a um dos maiores, se não o maior, né, técnico da história dos dois clubes, comandando os respectivos clubes em suas maiores conquistas, né? Além, é claro, de um dos principais nomes do futebol inglês, com a partida inaugural dessa nova competição acontecendo no dia 31 de julho de 2007, quando o Nottingham venceu em pleno Derby's Pride Park pelo placar de 2-0. Depois, outro duelo entre eles teve grande destaque na mídia, agora pela segunda divisão inglesa, quando o jogo estava empatado em 1-1 e o então árbitro Stuart Atwell anulou 2 gols do Derby nos minutos finais. The ball bounces up and it hits him, but no way it's a penalty kick. I think if you see the referee actually, as Addison's head in it, he is blowing for a penalty kick. If you can see him, is in the screen? No. But in a longer shot you'll see him, but that was not a penalty kick. There he is, he's blown and pointed before, just about before the ball is in the net. But, Nasser Barazit here then, you expect him to score the quality he's shown. It's a good save though from Lee Cap. Com o dono do clube, né, Paul Jewell, fazendo com que ele fosse investigado e excluído de todas as partidas restantes do Derby nos anos seguintes. Tipo aquele veto lá, né, não pode apitar os jogos do meu time e tal. Nesse meio tempo, houve ainda uma nova polêmica envolvendo o comando das duas equipes, quando o Forest anunciou no dia 31 de dezembro de 2008 que Billy Davies se tornaria o novo gerente do clube, sendo que ele havia acabado de sair do próprio Derby em novembro de 2007, tornando-se o terceiro homem na história a dirigir os dois rivais. Bem na época que aconteceu mais um confronto de mata-mata, novamente na FA Cup e de novo na fase anterior às oitavas, quando os Rams voltaram a levar a melhor, agora empatando por 1-1 e provocando um duelo de desempate que foi vencido por 3-2. So tumbled for the penalty, insisting firmly afterwards that it was no dive. Davis polished it off. To their credit, as Derby relaxed, Forest refused. Lembra que eu falei que a rivalidade é violenta? Então, em 2009 eles se enfrentaram num jogo normal, válido pela temporada 2009-2010, né, na Championship, que é a segunda divisão do campeonato inglês, em meio a um grande tabu nesse clássico, já que os Reds não venciam o maior rival desde 2003, com 4 empates e 4 vitórias do Derby até então. E o problema é que quando eles venceram nessa partida, né, no dia 29 de agosto daquele ano, com muita coisa acumulada ao longo desses 6 anos, né, incluindo a eliminação na FA Cup que eu acabei de falar. É claro que só podia dar ruim, né? Com uma grande briga explodindo entre os jogadores, o que resultou em uma série de multas para os atletas e também para os clubes. Nottingham Forest have beaten Derby County. What an extraordinary day at the City Ground. And I'm afraid that tempers have boiled over.
right in front of the Derby County fans there will be here. Sendo que no começo do ano seguinte, né, no reencontro desse clássico, teve mais treta. O que piorou quando os Reds acabaram com outro tabu, esse ainda mais longo. O de goleadas, que não aconteciam desde antes de Brian Clough, quando o Derby fez 4-0 lá em 72. Next in his strike turns, he's near the byline. Still looking to get the crossover, Earnshaw does so now. Header, Kante, off the other side of the bar, it came out. Has it gone in? Yes! The assistant referee gives the goal! Só que agora, no ano de 2010, com o Nottingham metendo simplesmente 5-2. And he's got three ahead of him again to his right, and he crosses, and Earnshaw pokes it in from 6 yards out. It's 4 for Forest. Derby looking a mess. Tyson crosses. Dentro de casa, em duelo válido pela segundona nacional. Por falar na década de 70, teve mais um tabu que foi quebrado. O de um mesmo clube venceu os dois clássicos da temporada no campeonato inglês. Algo que não acontecia também desde 72 e que o Derby voltou a fazer agora em 2011, vencendo por 2-1 fora e 1-0 dentro de casa. Morgan's clearance, Ben Davies first to it, struck onwards and in! Oh, what a finish! And it's Jeff Hendrick, the man that missed the glorious chance earlier. My, has he made up for it with that sweet strike! E olha que o sucesso dos Rams continuou na temporada seguinte, com nova vitória na casa do rival, a quarta nos últimos 6 encontros no estádio City Ground. Ao final da temporada, Steve McLaren se tornou o quarto homem a dirigir os dois lados quando ele assumiu o Derby. Vale lembrar que ele já tinha dirigido a equipe do Forest em 2011. Ah, e o Derby também devolveu aquela goleada de 2010, agora com juros e correções. No início de 2014, quando Craig Bryson abriu o placar logo cedo, Forest can't clear it, header comes in, is that a handball? Ball's gone in! It's a goal! Craig Bryson has given Derby the lead inside 5 minutes! viu Hendrick e Russell também marcarem. Hendrick through! Hendrick for Derby! Hendrick takes his time! And Hendrick scores! Bit of space, Russell left-footed shot! Goal! What a strike! What a strike by Johnny Russell! E ele mesmo fechar com mais 2 gols, completando o hat-trick e a maior goleada dessa história em 5-0. Mas é óbvio que nem tudo é guerra e provocação nessa história. Em 2014, os dois clubes encontraram espaço nessa rivalidade, né, para homenagear o maior de todos, que é a unanimidade para os dois lados, né? Brian Clough, no aniversário de 10 anos de sua morte. Novamente em duelo válido pela segundona do campeonato inglês, durante empate por 1-1 entre os dois. Só que a partir daí, né, de lá pra cá, mesmo com as duas equipes não frequentando mais a elite nacional, é o lado vermelho quem tem tido mais sucesso no confronto direto. Afinal, além de não perder desde 2016, com 3 vitórias e 3 empates desde então, levou a melhor no último embate de mata-mata dessa história, na EFL Cup, ou a Copa da Liga Inglesa, metendo nada menos que 3-0 no maior rival pela segunda fase do torneio. O atual detentor do troféu Brian Clough, por ter vencido o Derby no último clássico da temporada, por 1-0 em novembro de 2019. Empatando no retorno já no começo desse ano, fora de casa, terminando à frente do grande rival na classificação geral, em 7º e 10º respectivamente. Por isso agora eu quero saber de você, quando que o clássico vai voltar a ser disputado na Premier League, né, a elite nacional? O que não acontece desde 99, com eles disputando a segundona de forma ininterrupta de 2008 pra cá. Ah, e fala também quando é que um deles vai voltar para a primeira divisão, né? O que não acontece desde também dessa virada do milênio. Enfim, é só deixar essa resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, e a vantagem é totalmente vermelha, que até começa perdendo na principal competição do país, com 2-1 no campeonato inglês, e também no segundo nível nacional, com 4-3 na Série B, empatando na sequência em 1-1 pela terceira divisão e também pela Supercopa inglesa. Mas depois já começa a dominar, com 2-1 na Copa da Inglaterra e 4-0 na Copa da Liga Inglesa, ampliando isso a nível internacional, com 2-0 na Liga dos Campeões e 1-0 na Supercopa da UEFA. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 106 partidas entre eles, com 37 vitórias do Derby County, 42 vitórias do Nottingham Forest, além de 27 empates. Dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje decidi pegar 2 confrontos em competições de mata-mata, as Copas Nacionais, né, que aconteceram lá durante a década de 80, uma na Copa da Inglaterra e outra na da Liga Inglesa, com uma classificação para cada lado. Então, sem enrolar mais, vamos a elas.
goes Hill. That's touched it. Andy Hill has made it 2 for Derby. Up come for Hawes again. And Derby County. Paul caught off balance. Davenport might punish him for that. The pass goes to Bowyer onto that left foot, and another one! 2 up in 12 minutes, Forest.